Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o Renault Megane na versão Dynamic, com motor 1.6 16 válvulas, em torno de 115 cavalos de potência e 16 kg de torque. Bom, o Megane foi lançado aqui no Brasil em 1998, vindo para substituir o Renault 19, antecessor que lhe cedeu a plataforma e também a parte mecânica básica, né? Logo depois veio o primeiro Renault a ser fabricado aqui no Brasil que derivava do Megane, que era a Scenic, né? A Scenic é a minivan do Megane. Nos inícios dos anos 2000 ele começou a perder um pouco do seu prestígio, foi sendo largado de lado, a Renault também não evoluiu ele como foi na Europa, né? Em 2002 chegou a geração que nós viemos ter aqui só em 2006, foram 4 anos de atraso. E em 2006, enfim, chegou a geração que nós tivemos, que é muito bonita por sinal, né? Muito contemporânea ainda. O acabamento dele é muito bom, ele usa e abusa muito do veludo, uma coisa que eu gosto muito. A leitura do painel dele é boa, tá? Você consegue enxergar muito bem os mostradores, ele tem um computador de bordo até completo para a época. O sistema de som dele é bom, adequado para a época, a gente sempre tem que relembrar que em 2006 você ainda não tinha Bluetooth na maioria dos carros, né? Aliás, até hoje ainda, se você duvidar, você ainda não vai achar, né? Mas em 2006 era uma coisa muito incomum você ter, por exemplo, ABS também. Essa versão Dynamic 1.6 já tinha ABS e airbag. Então, ele tinha um pacote relativamente completo quando comparado com seus concorrentes, que na época era o Corolla ainda do Brad Pitt, o New Civic estava para chegar, que foi o carro que apagou muito o Megane na época, porque o Megane era um lançamento, era um carro novo. Quando chegou o New Civic, acabou, né? O New Civic era um carro revolucionário, né? Na época era um carro totalmente contextualizado com o que havia de mais moderno no exterior, né? Era o mesmo carro no mundo inteiro. E o Megane já estava perdendo essa chancela lá no exterior, né? Já estava para chegar a nova geração. Mas enfim, em termos de acabamento interno dele é muito bom, tá? É muito bem feito. O espaço interno dele é muito bom, né? Muito confortável, muito cômodo, né? De você estar dentro dele. O volante tem uma empunhadura boa e a regulagem de altura e profundidade dele também é muito boa. Você consegue ter uma amplitude de movimentos excelente, né? Você consegue achar uma posição de dirigir muito gostosa. Essa versão 1.6 ela era flex, então você tem a vantagem de poder utilizar o álcool. As versões 2.0 infelizmente nunca foram flex, né? Em termos de engate do câmbio, eu até me surpreendi, porque eu esperava um carro com um câmbio muito mais impreciso. Tá? Ele é um câmbio manual de 5 marchas, mas ele até que tem uns engates gostosos, tá? Você não sente assim tanta dificuldade. Os grandes diferenciais na época, né, as questões marcantes no Megane, eram o sistema de ligar ele, né, que é por cartão, você não tem chave, você bota um cartão e aperta o botão e ele liga, que era uma coisa revolucionária para a época, mas ele não funcionava como na Europa. Na Europa ele já era keyless, né, que era só você chegar perto da porta dele, abrir e entrar dentro do carro. Aqui não, aqui você tinha que destravar e entrar dentro do carro. E também o freio de mão no estilo Manche, né, que era diferente. Ele acaba exigindo um pouco mais de força para você puxar ele. É bonito esteticamente, mas é uma complicação extra que ele acaba dando na sua utilização no dia a dia, né? Uma característica que é bastante interessante no Megane é a direção dele, que é bastante leve, tá? Que acaba sendo um problema na estrada, que você sente um volante excessivamente leve. A direção dele é elétrica, mas na cidade é muito gostosa de você conduzir. Aí, e muita gente deve imaginar, né? Pô, um sedã médio de quase 1.300 kg com motor 1.6 deve ser ruim de se conduzir, deve ser lento. Não é. Ele está muito bem dimensionado para o carro. Ele era bem dimensionado, inclusive, para a Grand Tour, né? Que era a perua do Megane. Imagina para o Megane, que é um pouco mais leve do que ela. Então, ele é muito gostoso de você conduzir. Ele, obviamente, tem uma relação de marchas um pouco mais curta quando comparado ao do modelo 2.0, mas nada que incomode, até porque o peso da embreagem é bastante leve e o posicionamento dos pedais também é muito bom. Além de também, como eu já tinha dito, de você ter a regulagem de profundidade, distância no volante boas, né? Ele tem regulagem de altura também do banco, que você consegue movimentar bem.
Ele é muito, muito bom ergonomicamente dizendo, né? E o câmbio é mais uma dessas particularidades. Ele tem a posição do câmbio muito próximo da mão, então você engata as marchas com bastante tranquilidade. E esse motor 1.6, apesar dele não ser um expoente de tecnologia para os dias de hoje, ele gera 115 cavalos. Ele até que tem uma boa constância de torque em baixas rotações, é surpreendente. Tá? Ele é o K4M, é um motor até girador, ele corta ali por volta dos 6.500 RPM. A aceleração até os 100 km para mim, ele deve ficar ali na casa dos seus 12 segundos, o que é excelente para o tamanho do motor e tamanho do carro, né? E relativamente econômico para a época que ele foi produzido. Esse motor com álcool, que foi como eu testei o carro, eu obtive médias no ciclo urbano com ar-condicionado ligado de 9,2 km por litro e na estrada, andando a 110 km por hora, a em torno de 3.200 rotações por minuto, eu obtive médias de 11,5 km por litro de álcool, que eu acho adequado, entendeu? A 100 km por hora ele está em torno de 2.800, 2.850 RPM, em quinta marcha, o que também é adequado dado o tamanho do motor. E o que é bastante interessante, que como ele tem uma relação um pouco mais curta, né, mesmo na quinta marcha, ele consegue manter a quinta marcha com bastante tranquilidade, inclusive em ladeirões, em subidas. Então é um carro muito bom de se conduzir nesse sentido em estrada. Podendo ser melhorada a questão do peso na direção, né, que é um pouco leve demais. Mas muito confortável. É um carro que transpassa muito bem os buracos e as irregularidades do nosso solo. Foi um carro muito bem adaptado ao Brasil. Tá? E são fatos que muita gente não fala. Ele é muito gostoso de você conduzir, sabe? É suave, ele é macio. E ele é bom de curva, né? Você resolvendo puxar mais pelo carro, querendo escutar o motor girando, ele puxa muito bem, ele gira gostoso. Você tem um carro muito na mão, muito firme também. Isso me surpreendeu. A gente pensa, é um carro com um projeto aí de 2002, que só chegou aqui no Brasil em 2006. É um carro que, teoricamente, era super defasado quando comparado aos atuais. Não é o que acontece, ele é muito bom. Uma questão que evidencia um pouco a idade dele é a questão da rigidez torsional, que é um pouco mais baixa quando comparado aos carros atuais. Você sente a carroceria dele torsionando mais, né? Uma curiosidade, o porta-malas dele utiliza amortecedores ao invés das alças de gancho, né? Então, aqui, você tem um aproveitamento total do espaço interno do porta-malas. Enfim, é um carro muito gostoso, um carro muito interessante. E pensando num país em crise como nós estamos vivendo, a gente está aqui em 2019, quando eu estou fazendo esse vídeo, é um carro que ele é bastante acessível. Tá? Quando você consegue encontrar modelos desse Megane com esse motor 1.6, partindo ali da faixa dos seus 14 a 15 mil reais. A mecânica dele é relativamente simples de você manter, tá? Porque esse motor foi utilizado no Logan, Sandero, Clio, Scenic, foi utilizado praticamente pela gama Renault inteira aqui no Brasil. Tá? Os mecânicos sabem lidar bem com ela. E, inclusive, a versão 8 válvulas dela é extremamente comum, que foi usada em Logan e Sandero até poucos anos atrás. E o Duster também utilizou esse motor. Então é um motor muito tranquilo. A parte que requer um pouco mais de atenção é a suspensão. Não que ela seja frágil, vamos meter isso na cabeça. Ela não é frágil, mas ela requer um pouco mais de atenção pela idade do carro. É um carro que você vai encontrar aí já na faixa dos seus 10 até mesmo 13, 14 anos de uso, né? Então ele já vai demandar determinadas manutenções a mais, mas nada que vá te assustar. Outra característica é o câmbio. O câmbio dele é preciso, ele é avarão, um pouquinho mais duro do que o normal, mas você se acostuma. Você sempre tem que ter uma atenção ao câmbio avarão, porque muita gente acaba com os câmbios, né? Força demais o sistema dele. No carro que eu testei ele estava bem firminho, mas é natural às vezes ele apresentar alguma folga por conta do mau uso dele, né? Do mau uso dele. No mais, muito gostoso, um carro bom, de mecânica relativamente simples, muito espaçoso por dentro, acabamento excelente e que eu ainda considero muito bonito para os dias de hoje. Eu acredito ser uma ótima compra para você que está procurando um sedã médio e você não tem muito dinheiro para investir num carro mais novo. Você vai acabar levando um carro que ainda é seguro para os dias de hoje, um carro com uma boa dinâmica, uma boa potência relativamente para o tamanho do motor, ele reage muito bem. Você não vai passar vontade dirigindo um Megane, vai ser uma
experiência muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo. Eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!